Olá, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Estamos na semana 1 do PET 3 de vocês e eu estou aqui para ajudá-los a compreender as questões para que vocês possam respondê-las com tranquilidade. Logo na primeira questão, nós temos um poema de Maria da Conceição Evaristo de Brito, que é uma escritora brasileira. Atualmente é considerada uma grande expoente da literatura contemporânea, é romancista, poeta e contista, e foi homenageada como personalidade literária do ano pelo Prêmio Jabuti 2019 e vencedora do Prêmio Jabuti em 2015. Além disso, ela é pesquisadora na área de literatura comparada e trabalhou como professora na rede pública fluminense. Suas obras, cuja matéria-prima literária é a vivência das mulheres negras, suas principais protagonistas, são repletas de reflexões acerca das profundas desigualdades raciais brasileiras. Misturando realidade e ficção, seus textos são valorosos retratos do cotidiano, instrumentos de denúncia das opressões raciais e de gênero, mas também se voltam para a recuperação da ancestralidade da negritude brasileira, propositalmente apagada pelos portugueses durante os séculos em que perdurou o tráfico escravista e por suas consequências na sociedade brasileira. Então vejam bem, ela é uma escritora combativa, né? Ela usa a literatura para combater as desigualdades raciais. E aqui na capa, gente, eu coloquei um pensamento dela, né? Uma frase atribuída a ela. Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Vejam como ela mostra a resistência aí do negro contra o racismo que infelizmente ainda perdura no Brasil. Então vamos às questões. Vozes mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado, uma favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Nesse poema, a autora trata sobre a trajetória da mulher negra desde o período da escravidão até os dias atuais. Então, a bisavó perdeu a infância, né, quando ela veio para o Brasil. A avó teve de obedecer o homem branco. Depois a mãe, ela ficou revoltada, mas ela não dizia, né? Ela ecoou baixinho a sua revolta no fundo das cozinhas alheias. Depois a própria voz do eu lírico ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. E na última estrofe, o eu lírico fala da voz de sua filha e projeta uma grande esperança nessa voz. Ela afirma que a voz da sua filha vai recolher todas as vozes das mulheres que foram oprimidas no passado, que sofreram desigualdade de gênero, desigualdade racial, e na voz dela se fará ouvir um grito de liberdade. Então ela projeta uma grande esperança nessa voz. E sobre esse lindo poema, nós temos uma questão bem simples. É uma questão que busca uma informação explícita, ou seja, que está à mostra no poema. Então vocês vão numerar a segunda coluna de acordo com a primeira, respondendo a seguinte questão: quais são os lugares habitados pelas vozes mulheres no poema de Conceição Evaristo? Então, olhando na segunda coluna, quem é que recolhe todas as vozes em si, as vozes mudas e caladas? É a autora, é a mãe, é a filha, é a avó ou a bisavó? Quem é que ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas? Quem é que ecoou criança nos porões do navio? Quem é que ecoa versos perplexos com rimas de sangue? Quem é que ecoou obediência aos brancos donos de tudo?
Então é só vocês voltarem ao poema e acharem a informação que está bem clara, que está bem nítida no texto. Na sequência, nós temos 2 poemas para analisar. São poemas que fazem um dialogismo um com o outro, né? Nós temos aí o poema de Manuel Bandeira e a seguir o poema de Márcio Barbosa. Vejamos. Irene no céu. Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagina Irene entrando no céu. Licença, meu branco, e São Pedro bonachão. Entra, Irene, você não precisa pedir licença. Aí vem o poema de Márcio Barbosa, desconstruindo, de certa forma, o poema de Manuel Bandeira. O que não dizia o poeminha do Manuel? Irene preta, boa Irene, um amor, mas nem sempre Irene está de bom humor. Se existisse mesmo céu, imagino Irene à porta, pela entrada de serviço de São Pedro, dedo em riste. Pro inferno, seu racista, ela corta. Irene não dá bandeira, ela não é de brincadeira. Então vocês observem que o tema dos 2 textos, dos 2 poemas é o mesmo, só que a maneira de tratar esses temas é diferente. Manuel Bandeira coloca que Irene, uma mulher negra, morre e vai para o céu, e lá ela é muito bem recebida por São Pedro, sem nenhum problema. Enquanto no segundo texto, essa Irene que é colocada como pessoa muito boa, não é tão boa assim. E ao chegar ao céu, São Pedro tem uma atitude racista. Ele manda a Irene entrar pela porta de serviço. E ela não deixa barato, né? Ela manda ele para o inferno e ainda diz que ele é racista. Então vocês vão perceber que o poema 2, ele retoma o tema do poema 1, mas coloca sentidos diferentes nesse poema. O autor brinca com os sentidos do primeiro poema. Portanto, podemos dizer que esse segundo texto é uma paródia do primeiro texto. Quando a gente retoma um texto, quando a gente faz um diálogo com um texto para confirmar os seus sentidos, nós dizemos que é paráfrase. Nesse caso, como os sentidos não foram confirmados, como o poeta fez uma brincadeira com os sentidos do poema anterior, nós dizemos que ele fez uma paródia. Logo a seguir, nós temos uma reflexão sobre esses 2 textos. É importante saber que a poética é uma forma de narração do mundo, mas também é, talvez acima de tudo, uma revelação do desejo utópico de construir um outro mundo. Se narramos o mundo através da poética, mas ao mesmo tempo almejamos outro, estamos desvelando nosso descontentamento com este mundo presente. Queremos transgredir a ordem estabelecida. Não queremos mais olhar no espelho comum. Modificamos assim a visão através do espelho da paródia. Então aí nós temos uma outra definição para paródia, né? Então você reconstrói os sentidos do outro texto, mostrando uma outra intenção, mostrando uma outra visão de mundo a partir daquele tema que foi tratado no texto anterior. Dessa forma, podemos dizer que o poema de Márcio Barbosa apresenta um descontentamento com relação à relação que existe entre os interlocutores, no caso entre São Pedro e a negra Irene. Então ele quis mostrar uma realidade diferente nessa relação. Ele quis mostrar que a relação entre os dois não é tão pacífica como retratada por Manuel Bandeira. Sobre esses 2 poemas, então, nós temos algumas questões. A primeira delas, quais diferenças você consegue perceber entre os 2 poemas quanto à linguagem utilizada? E aí vocês vão pensar no nível de linguagem que foi utilizada nos poemas. É um nível de linguagem mais formal, mais culta, que respeita as normas gramaticais, ou é um nível de linguagem mais popular, mais coloquial, mais voltado para o dia a dia? E além de pensar nesse nível de linguagem, vocês poderiam também pensar na questão da intenção. Por que foi utilizado esse nível de linguagem? Será que era para apenas retratar a linguagem dessa população, no caso a população negra, ou será que tinha mais alguma coisa? Então vocês vão perceber
que no poema de Márcio Barbosa, será que era essa a intenção? Era apenas mostrar a maneira como ela fala? Ou será que tinha alguma coisa por trás? Então vocês vão pensar nisso aí, no nível de linguagem que foi utilizado e o porquê de se ter utilizado esse nível de linguagem. Letra B. Márcio Barbosa utiliza-se da poesia para dar um recado de toda a população negra a São Pedro. Qual é esse recado? Então vocês vão voltar ao poema de Márcio Barbosa, lê-lo com atenção para que vocês possam responder corretamente. Letra C. Você sabe quem foi Manuel Bandeira? Cite pelo menos 3 livros que ele escreveu. Então isso aí é uma questão de pesquisa. Vocês vão pesquisar sobre ele para que vocês possam responder. No slide seguinte, gente, eu esqueci de colocar a letra D para vocês, mas eu vou ler e comentar, tá? Márcio Barbosa publicou seu texto como parte de uma coletânea de poemas do grupo Quilombo Hoje, que atuava em São Paulo nos anos de 1990 e 2000, primeira década. Busque saber mais detalhes sobre a atuação desse coletivo, no caso esse grupo, Grupo Quilombo Hoje, e responda em que medida a poesia e a literatura tornam-se instrumento através do qual compreendemos melhor a nós mesmos e ao outro. Então, no primeiro momento, vocês vão pesquisar o grupo Quilombo Hoje, saber mais detalhes da atuação desse grupo em São Paulo, nas décadas de 90 e 2000. E depois vocês vão responder a questão. Percebam que a literatura não é apenas uma arte para ser apreciada, mas ela também adquire algumas funções sociais. E talvez seja essa uma delas, compreender melhor a nós mesmos e ao outro, ou seja, compreender melhor a realidade, de modo que venha transformá-la, Então, não basta compreender, mas também transformar a realidade. Na letra E, você concorda que a poesia só existe a partir do momento que utiliza como matéria-prima as vivências e convivências fundamentais de cada um de nós? Será que é importante mostrar isso dentro da literatura? Por que seria importante? Então, vocês vão pensar para que vocês possam responder corretamente a essa questão. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham me compreendido. Se ficou faltando alguma coisa, se vocês ficaram em dúvida, vocês podem me acessar pelo chat Conexão Escola ou pelo grupo da sala. Mais uma vez eu insisto, estudem bastante, se empenhem para que vocês possam vencer mais essa etapa escolar. Um abraço e até o próximo vídeo.